Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. No programa de hoje, vamos conversar com Diogo Oliveira, proprietário da Tronic Service. Diogo, obrigado por ter vindo no programa, um programa que está se consolidando como o único programa gaúcho que é 100% de notícia boa. Já deu para ver na tua chegada. Sim. Que tu é um cara que tem assunto. E vamos tentar resumir em meia hora, né? Isso aí, Márcio. Tu não começou dono da Tronic, como é que foi a tua jornada, assim? Como é que foi até o momento atual? Até a construção da empresa? Isso. É assim, eu comecei lá no início, eu vim de uma comunidade lá de Porto Alegre, né, do Morro Santana, né? E essa comunidade, lá no início, lá era uma comunidade muito perigosa. E a minha mãe, cabeleireira, né? Sempre criou, nós três, estamos em 3 irmãos, no caso, filho somente da minha mãe, porque pai a gente não teve, né? Eita. Não teve a criação, só ela que criou nós, né? Então foi uma infância com muita dificuldade, né? E a única coisa boa do Morro Santana é que tinha um pôr do sol, né? O pôr do sol, pelo menos ali, é um dos melhores. Com certeza. Né? E a minha mãe muito preocupada com nós e a criação, ela buscou pelo governo, assim, algumas entidades, algumas escolas que fosse de turno integral, né? Para a gente não passar a maior tempo disperso na comunidade, né? E tinha muitas coisas erradas lá, e muita gente que desviava o caminho, né? Então ela colocou nós num colégio de agrícola, que lá em Viamão, que tem a Escola Técnica de Agricultura, né? É a ETA, e o Canadá, que é de 5ª a 8ª série. Eu fiquei lá no Canadá em internato, de 5ª a 8ª série. E lá a gente passava por todas as áreas, né? Tipo conicultura, gado leiteiro, hortaliças, horta, aprendeu praticamente tudo na área de fazenda, agricultura. Eu conheço bastante porque sou de Itapuã, né? Uhum. E os melhores rodeios sempre eram na ETA. Na ETA, né? Não sei se tu pegou essa época. Sim, peguei a época dos rodeios. E algumas vezes, cara, voltava a cavalo. Daí tu imagina, da ETA até Itapuã, dá uns 35 quilômetros, além da faixa, mais 30 de chão. É o Passo Vigário, né? Viamão, e cara, eu desenvolvi uma habilidade de dormir andando a cavalo. Não sei se essa tu aprendeu na ETA, não. Não, isso aí não. Essa aí, mas depois eu te conto. O programa é teu. Deve ser muito difícil, cara, né? Lá tu pegou... Não, tem técnica, tem técnica. Cansado. Voltando para casa, primeiro volta o cavalo sozinho. Saiba voltar. E segundo é tu não cair. Se tu toma umas cachaças no rodeio, já volta sozinho o cavalo. São 3 dias de festa, sim, né? Muito legal, tem muitos shows lá, né? Muito legal. Bacana, né? Eu lembro quando tinha rodeio, nós ficava internado lá, nós dava um jeito de dar uma fugida e ir pro rodeio e depois voltava. Acampada. Mas que bacana, cara. Tua mãe então tomou essa iniciativa de investir em educação. Investir em educação. Nunca erra, né? E procurar algum órgão do governo que fornecesse, porque como ela não tinha dinheiro para bancar o colégio, né, ela procurou alguma instituição do governo. E foi só tu, teus irmãos estão mais velhos? Os 3. O meu irmão estudou no Canadá 2 anos, que é o Rafael, que é o mais velho, né, e foi depois para a ETA e se formou na ETA, como técnico agropecuária, né. E eu fui até a 8ª série, só que daí na 8ª série eu peguei o último setor, que era o setor da agricultura, onde a gente lidava na parte de plantação, tinha gado de leite, gado de corte, tinha tudo, né? E a gente lidava na plantação de milho, de soja, de tudo, né? Só que lá tinha uns trator velho, e os tratores viviam quebrando, a gente botava o carroção, e aquilo ali era a minha alegria, né? Ia para dentro da oficina, nós queríamos mexer, desmontar, arrumar, subir para cima, uns Valmet 85, a direção parecia de Kombi, era 2 voltas para girar e 2 voltas para voltar, né? Era muito legal. Aí subia toda a gurizada para cima, botava aquele cambão em cima e ia para dentro da fazenda colher milho e trazer, né? E sempre quebrava o trator, né? E aquilo era alegria, né? Quebrou, dá um jeito de consertar e dar um jeito de trazer a parte da plantação, né? E daí lá eu comecei a mexer, gostei de desenvolver a parte mecânica, né? Onde eu falei para minha mãe que eu queria atuar nessa área. Aí é onde como ela atendia muita gente lá no centro, no salão de beleza, ela conheceu uma pessoa que era da área social. E dela indicou o projeto Pescar, da Link, que era ali do lado do aeroporto, né? Um projeto muito grande, né? E daí ela me inscreveu lá, eu passei, e aí eu fiz o projeto Pescar. Aí o projeto Pescar foi
uma difusão assim, na minha vida, assim, porque eu fiz muitos cursos lá dentro, curso elétrico, curso da Bosch, curso da Ipiranga, o nosso padrinho de turma foi o dono da Kaizen ali, foi muito legal, assim, abriu muitos horizontes, a gente teve cursos de administração, economia, do Sebrae, assim, a gente tive assim, uns 20 cursos mais ou menos dentro do Projeto Pescar, e ainda era remunerado, né, a gente estudava lá e ainda ganhava uma bolsa, uma ajuda de custo, né, e ainda era remunerado, a gente ficava o dia todo lá, né? E daí depois, na formatura, ainda eles indicavam nós para as empresas para a gente começar, aonde eles me indicaram para a empresa, para Paraná Equipamentos, que era da PESA, que é da PESA hoje, né? E daí eu fui trabalhar na Paraná Equipamentos dentro da Gerdau, de auxiliar mecânico, e lá eu fui desenvolvendo, eu tinha acho que uns 22, eu acho, em 2004, 2005, e lá eu acho que eu fiquei uns 5, 6 anos. E daí passei até a ser mecânico. Peguei todas as áreas, né? A gente foi lá para Curitiba, e lá também tem um centro de desenvolvimento, tipo que nem o Grupo Pescar, só que lá é para a própria empresa, né? Para a qualificação do funcionário. Aí fazia diversos cursos na área que a gente ia atuar. Curso de hidráulica, curso de elétrica, então uma formação completa. Cheguei a ficar 3 meses direto em Curitiba, dentro da unidade da Caterpillar, só aprendendo a parte mecânica, hidráulica, elétrica, eletrônica e fazendo os treinamentos e cursos, né? E daí eu desenvolvi muito lá, né? E daí depois que eu ingressei na Pontes, né? Onde eu vim conhecer o Caco, que hoje é da CIA do Caco, né? Fiz a Pontes, eu fiz a convenção deles. Link, eu só ouvia o pessoal da Maquena comentar, Sim, né? São meus clientes que o Felipe, um dos donos, é oriundo da Link também. Sim. Que é onde agora é o Boulevard, né? Boulevard, isso. Era muito legal ali, muito lindo. Ali tinha as máquinas tudo na frente. Era a Suzane Mate, eu acho que na época era a coordenadora ainda, né? Que eu acho que é filha do Geraldo Link, né? Aí tinha um rio muito bonito, um lago muito bonito na frente, um chafariz, né? Era bem lindo tu passar ali, ver todas aquelas máquinas da Volvo, as máquinas na época, a empilhadeira era Clark, as Dynapax, rolo compactador, as cavadeiras, acho que era, não lembro que marca, acho que era Hyundai. E nesse momento, tu já estava totalmente apaixonado pela questão de máquinas. De máquinas, é. Não deixa de, se tiver que plantar um milho, tu sabe, se tiver que ordenhar uma vaca, moda antiga. Também vai. Essa formação, mas daí teus irmãos seguiram para outra área. Daí o meu outro irmão mais velho, ele seguiu na área de administração. Aí ele se formou em administração e o mais novo se formou em engenharia elétrica. Ele começou com robótica e se formou em engenharia elétrica. Bom, a tua mãe então bateu a meta sozinha, assim, criando sem um pai. Conseguiu formar todos. Conseguiu formar todos. Só que daí, eis que na Pontes, eu fiz uma convenção da Pontes, não me lembro o nome da direção na época, não me falha agora, mas... Seu Snar, seu Jorge. Isso, e foi Seu lá... Snar era o dono, que faleceu hoje em dia, né? Ficou o filho dele, o Ernesto, agora. O Ernesto, né? a gente fez um trabalho lá. Trabalhei com todos. Uma convenção foi no sítio do Beto. Sim. E foi um evento bem bacana, assim. Eu lembro de ser uma empresa bem familiar, mas muito correta, né? Muito correta. Nesse momento da Pontes, tu seguiu lá há quanto tempo? Eu ingressei, fiquei 5 anos na Pontes. Olá, também fiz muitos cursos lá, aprendi muito. Na parte sempre mais técnica. Sempre na parte técnica, na parte dos equipamentos, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem uma qualificação no mercado para essa área de máquinas e equipamentos. Não existe. Tu pode fazer o Senai ali, só que o Senai vai direcionar o curso mecânica automotiva para carros. Hoje em dia a gente não tem uma área específica para empilhadeiras, máquinas, trabalhar com hidráulicos, com um serviço mais técnico. Então, o que afeta no mercado? Afeta a mão de obra. A mão de obra, a gente não tem mão de obra qualificada. Então, hoje em dia, na minha empresa, às vezes eu tenho que contratar um mecânico automotivo, um técnico automotivo, um técnico na linha de diesel e começar a passar todo o meu conhecimento e a parte técnica do que eu aprendi nessa trajetória para o técnico se desenvolver. Aí ele começa a ver como é que é o processo, tudo como é que funciona, começa a linkar uma coisa na outra, é parecido, é igual. Aí vai se atualizando para ele poder também pegar a parte, né, entender sobre o equipamento, porque é um pouco difícil, né? Às vezes tu acha assim, não, o mecânico automotivo, tu vai largar nas empilhadeiras, vai se virar e show. Não, às vezes eles nem querem, né?
Às vezes tem alguns que têm muita dificuldade, vai, tenta, não consegue, volta pro carro de volta, ou o caminhão, entendeu? Então a nossa área é um pouco diferente, né? Porque tem a eletrônica embarcada já muito atual, né? E lida junto com a parte hidráulica, né? O carro não tem hidráulica, não tem nada de componente hidráulico, né? Então é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil. Mas é... Também na Pontes, falando agora, me lembro do Sérgio. O Sérgio trabalhou lá, foi vendedor de mostardas, está aposentado agora lá. E tinha outros amigos em comuns que depois a gente vai identificar. Mas todos falam da empilhadeira com isso, muito específico. Muito específico. Uma coisa diferente, né? De um meio de locomoção. Empilhadeira é um utilitário que, se errar, não só prejudica toda a empresa, como a vida das pessoas, né? Sim, com certeza, porque uma máquina hoje em dia é uma máquina compacta, né? Tu olha, a máquina, ela cabe aqui. É uma máquina muito pequena, mas se tu levar em consideração uma máquina padrão, ela tem o peso de 4,5 toneladas a menor, assim, vamos falar assim. Então, se passar por cima de um pé... Inclusive, dentro da Gerdau, eu tive logo que eu entrei, eu tive um esmagamento de pé, porque o meu colega, ele tinha vindo da área automotiva, ele estava fazendo uma operação numa ponte rolante e ele pediu para me segurar uma ferramenta na frente do carro e ele apertou o comando da ponte errado, o comando soltou, caiu aquele barramento no chão, virou e esmagou meu pé. Nossa, então é uma coisa muito complicada, porque qualquer parte da empilhadeira ela é muito pesada, desde roda, tambor, a cilindros hidráulicos, é tudo pesado. Então tem que sempre fazer tudo com muito cuidado, sempre com algum colega, um auxiliar e com todos os equipamentos, luva, tudo. Lá na empresa eu prezo muito por isso, né? Dos colegas, às vezes eu xingo, às vezes eu acho que eu sou chato, tem uns que não gostam de botar a luva, querem trabalhar com a mão ali, aí vai lá, tá a mão toda suja, os dedos tudo engraxado, né? Eu disse, coloca uma luva aí, tá te sujando, vai te machucar, não quer usar o EPI. Às vezes eles têm uma cabeça dura assim e não entende, né? Mas a gente segue, né? Conversando. De 10 em 10 empresas que precisam, inclusive, fazer a CIPAT, fazer as prevenções. Eu também tenho essa oportunidade de volta a meia de ajudar alguns clientes a fazer isso. A reclamação é sempre essa. Sempre a mesma, né? Como a criatura proteger a própria mão, o próprio ouvido, botar os protetores, né? E isso é um grande desafio. A gente vai entrar agora mais a fundo como é que nasceu a tua empresa, mas a gente precisa fazer um breakzinho rápido. Já voltamos. O Multi Entrevistas faz um rápido break. Não saia daí. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com o Diogo Oliveira, proprietário da Tronic Service. Muito bacana a tua jornada até aí, né? Já envolve sair de uma condição bem difícil dentro de uma comunidade. Para quem não conhece comunidade, principalmente ali, né, no Morro Santa Teresa, sabe o quanto isso é difícil. Conseguiu, né, ter essa tua trajetória, mas em que momento tu vira empresário? Eu viro empresário lá pelo ano de 2017, 2016. Eu já passei por uma outra empresa que era a Maquena, né? Que era outro grupo de máquinas, empilhadeiras, locação de máquinas, né? Só que é outra linha, né? Outra linha no mercado. E dali eu já quis me aventurar, já tinha muito conhecimento, eu já tinha passado por todos os setores das empresas. Lá na Pontes eu passei para o setor de rental, de locação, então aprendi muita coisa. Eu estive morando em Santa Catarina, lá em Palhoça. Eu também trabalhava muito com os clientes e a gente desenvolveu muito essa parte de locação e rentam e aprendeu, né, com as empresas, né, onde surgiu a ideia de eu pensar por que eu não posso começar a trabalhar para mim, colocar uma empresa e começar a fazer atendimentos técnicos, né, já que o mercado tem pouca mão de obra, né, e o setor na época era muito desvalorizado e a gente passava o maior tempo do tempo viajando do que em casa, né, com a família, né, e eu já queria ficar mais por Porto Alegre, mas na região metropolitana, não queria mais viajar, já estava desgastado de muitos anos viajar, né? Inclusive, eu trabalhando até em Horizontina, dentro da fábrica da John Deere, fiquei quase um ano dentro da John Deere lá, trabalhando com moto lá. Sim, e daí não aguentava mais pegar a estrada. A gente não se encontrou por pouco, porque até agora Pontes, Maquena, John Deere, em todas eu tive a oportunidade de trabalhar, mas tive a oportunidade de conhecer agora e ainda temos um amigo em comum que é o Caco, né? É isso mesmo. Em que momento tu trabalhou com o Caco, cara? O Caco eu trabalhei lá na Pontes.
Caco era diretor, né, da parte das empilhadeiras lá, né? O diretor da parte técnica lá, né? E lá comecei com ele lá como mecânico, né? Era técnico eletromecânico lá, né? Legal. Passei na área técnica lá, né? Fazia os atendimentos, inclusive foi ele que me botou lá dentro da John Deere lá, né? Vai pra lá, fica um tempo lá. Daí, para quem não conhece, né, o Caco é Caco e Companhia, já teve a oportunidade por 2 vezes de eu entrevistar ele, né? Sim. É um fenômeno não só no que ele bota a mão, mas como pessoa, né? E na entrevista dele, que está no nosso canal no YouTube, vale a pena conhecer um pouco mais. Mas aí tu deu o peitaço e começou a empreender em 2019, 18 para 19. Eu comecei sozinho e depois eu busquei uma parceria com o Eduardo Santos, que ele é de Carazinho. Ele é daí da parte da nossa empresa, ele faz a parte financeira, administrativa. Então eu faço a parte de logística, a parte técnica, né? E formou muito bem, porque o lado dele entende muito bem e o meu lado entendo muito bem. Para formalizar uma empresa foi o que a gente precisava, né? Que legal. De uma pessoa que fosse parceria e em tocar. Em Porto Alegre? Daí ele começou ele mora em Carazinho atualmente, né? Só que ele começou a trabalhar de lá, começou a me dar todo o suporte. A gente mas a tua empresa era Porto Alegre? Porto Alegre. Até 2 meses atrás era na CIS Brasil, ali em Porto Alegre. Aí depois a gente se aventurou e comprou uma empresa de etiquetas e rótulos, né? Uma indústria de fabricação, e teve que trazer as 2 unidades para Canoas, porque o pessoal já era tudo de Sapucaia, né? Essa empresa era de Canoas, só que sofreu enchente, né? E as máquinas molharam, estragaram, né? E foram tudo para Sapucaia. Aí a gente comprou essa empresa e trouxe tudo para Canoas, né? Em 2 pavilhões. E a gente consertou todas as máquinas, colocou em operação e colocou as 2 unidades uma do lado da outra, para a gente ter também o controle, cuidar das máquinas e fomentar, né? Tá em cima, né? Passou um cavalo encilhado agora como empresário. Sim. E daí, como a gente tem toda a parte técnica de mecânica, eletrônica, então para nós a gente viu aquilo ali que em todo lugar que a gente vai, usa etiqueta, usa rótulo, a gente começou a enxergar esse setor, né? Querer vender também produtos como um a mais, né? Para a empresa, né? Ajudou alguém que foi atingido na enchente e ao mesmo tempo botou a rodar de novo. Sim. Quantos vocês são? Como é que está a equipe hoje? A equipe hoje está um pouco reduzida, porque ainda a gente falta mão de obra, a gente não encontra mão de obra qualificada no mercado. Então a gente está ainda em busca, a gente traz pessoas, mas ainda não consegue gerenciar, porque ainda não é um técnico qualificado, aí acaba não ficando atrás de outra área, né? Mas atualmente a gente está em 8 dentro da equipe, né? E na parte da Global Flex a gente está em que é etiqueta? Etiquetas, né? E tá em total, acho que é 7 ou 7, acho que é. Não, tá com 2 um total, times, já dá para fazer um jogo já dá. Um contra os outros numa sexta-feira. Sim, com certeza. E qual é o maior desafio hoje? Como é que vocês sentem nesses 2 meses de Canoas, mudar de ponto, mudar de, né, literalmente, estrutura física? Como que são os desafios atuais? Hoje em dia tá mais a gestão, né? Para a gente se organizar, a gente está um pouco atropelado, porque trazer as 2 empresas, unificar, foi um turbilhão de coisas, né? Tanto na parte de estrutura, que a gente teve que fazer muito rápido, né? Porque a empresa ela já estava rodando, né? Já é uma empresa que já tinha clientes, já tinha tudo, Você né? ia perguntar, cliente tem, a mão de obra está, como tu falou, complicada, né? Sim. Mas clientes tem. Temos clientes já, temos faturamento, então a gente impactou um pouco mais na área de transferência, né, das empresas, máquinas muito pesadas, a parte de conseguir fazer a reforma dos pavilhões, adequações de sistema elétrico, ar, todo o sistema que precisa rodar as empresas, né? Então a gente teve problemas também com a parte de empreiteiro, que ele promete entregar a obra, não entrega a obra, daí a gente teve que se instalar junto com eles trabalhando, né? Então foi aquele tumulto, né? Mas agora já estamos se organizando, já estamos de volta na linha já, né? A mão para puxar o ritmo. Sim, para puxar o ritmo, né? Impressionante como obra, acho que todo mundo em casa também sente isso, né? Sim. Tem até um personagem, né, que eu não lembro agora, mas um personagem novo do Cris Pereira, que é um pedreiro que justamente tem essa característica, assim, nem Sim. tudo que tu consegue acessar e quando pensa em obra é uma dor de cabeça, né? Sim, sempre. São poucas histórias que eu escuto de uma obra perfeita que não teve do início problema ao fim, né? E em breve eu quero estar um dia entrevistando essa empresa, né? O ex-pedreiro que funciona
tudo perfeitinho. Sim, né? com certeza. Mas aí, foi o estresse da mudança, o estresse da obra, a organização. O que vocês hoje estão percebendo que são os maiores desafios no teu mercado? No nosso mercado, a gente está se aventurando bastante na área de eventos, né? Eu comecei a enxergar dentro da área de eventos uma oportunidade que a maioria das empresas que são maiores que a gente, né, são concessionárias, né, de máquinas, que locam máquinas, não dão esse atendimento para eventos, porque o evento só vai ali 7 dias, fechou, vai embora para São Paulo, entendeu? E aí eu comecei a enxergar essa dificuldade de atendimento para as empresas de evento, né? Que tipo de evento? Eventos tipo assim, o Embaixador, o Universo Alegria, eventos de grande proporção que nos estádios, shows de mais de 20 mil pessoas, né? A Disney. Então eu comecei a alocar equipamentos com operadores em 24 horas. Então o evento, vou lá, coloco todas as máquinas e dou atendimento. Então hoje em dia a gente tem toda a parte de ferramentas, tem um caminhão próprio para ir trocar a máquina, largamos a máquina lá, largamos o operador. Hoje em dia o evento não se envolve com nada, ele só contrata e a gente larga os equipamentos com operadores, tudo certinho lá. Os equipamentos de som, montagem... Só som não, só a parte de máquinas e logística. A gente faz toda a parte de logística. Porque os caminhões, para montar um evento desse, eles levam 3 dias, né? Com toda a parte de estrutura, um show para mais de 20 mil pessoas é muita estrutura, né? Então a gente coloca 4, 5, 6 máquinas, coloca caminhão, coloca operadores, então ele não se envolve com nada. Ele só passa para nós e a gente vai lá e faz toda a gestão e só entrega os equipamentos, só entrega tudo pronto, né? Larga para eles fazer a montagem, depois só faz a parte do carregamento de volta para os caminhões e voltar embora, né? Parte de colocar aquela no gramado, para não estragar o gramado do Beira-Rio, da arena, a gente tira aquelas placas, né? E vai e coloca também, toda a parte de montagem, né? Daí começou a seguir nesse segmento aí, começou a dar muito certo, a gente começou a fazer quase todos os shows, né? Inclusive tem a Oktoberfest, a gente fez pelo 4º ano consecutivo, a gente fez a primeira... Todas também. A de Igrejinha. Igrejinha. E a gente fez a primeira, que é a Expo Gramado, que é a Oktoberfest, a primeira, no parte de exposição lá da Expo Gramado, né? A gente fez a primeira esse ano, que começou a primeira, né, da Oktoberfest, né? A gente fez também... Aí a gente segue nessa linha de eventos. É interessante que vocês estão ajudando os estádios a dar um pouco de alegria, porque ultimamente os times não estão ruim, né? É só pelo show, menos né? para título a gente sabe que não vai ganhar. Então a gente já relaxa. Mas um show sempre ganha, né? Sempre ganha, né? Teoricamente, se o show é bom, dá certo. Sim, com certeza. E cara, o que tu mais sente nessa jornada que é o teu legado, assim? O que tu sente que para alguém que está te assistindo agora são pilares que é interessante para poder chegar no nível que tu tá. Só agora, na última fala tua, enxergar uma oportunidade em eventos. Sim. Nunca tinha ouvido falar de locação para isso, né? Isso que eu já conheço a Pontes, conheço a Maquena, claro. Conheço outras empresas, mas tu viu um nicho. Até as empresas maiores, assim, concessionárias, eles têm locação, mas é difícil eles dar esse atendimento de 24 horas, dá o operador, entendeu? Eles locam o equipamento e tu te vira. Não tem o caminhão, eles te entrega a máquina, se estragar a máquina lá, não tem ninguém para trocar o equipamento ou seguir no show em 24 horas, né? A gente já dá esse atendimento em 24 horas, estragou a máquina, quer trocar o operador, quer trocar a máquina, a gente vai lá e já faz toda a parte desse sistema e o show não para, né? Até porque para entregar um estádio, se eles entregar 1 hora depois, já toma uma multa é uma multa assim terrível, né? Então, não sabia. Parece que no Beira-Rio, se tu não entrega dentro do prazo, é uma multa de R$20 mil, entendeu? Então tem que ser tudo dentro do processo, tudo certinho e correr quanto tempo, né? Para poder entregar. Interessante. Cara, a gente está chegando para o final, falta um minutinho. O que tu enxerga que vai acontecer no futuro do teu negócio? Porque teve um período que o pessoal falou, não vai voltar os shows, né? No meio da pandemia, quando tu estava literalmente abrindo a tua empresa, ainda tu pegou uma pandemia que não tinha evento. Com certeza. Uma série de restrições, mas voltaram os shows, voltaram os jogos, tudo está, né, se encaminhando, nesse momento. E tu não trabalha só com evento, tu trabalha com outras coisas. Com locações, com venda de máquinas. O que vai ser, cara, o futuro do teu negócio? Eu acho que cada vez mais as máquinas
vão ser substituídas por novos equipamentos, vai ter uma atualização no mercado. Já está tendo essa atualização na parte tanto de carro elétrico que a gente vê aí, a gente já está começando a ver essa migração de máquinas elétricas no ramo de baterias elétricas. Hoje em dia era dificilmente tu ver uma máquina de 4 toneladas, 5 toneladas com bateria de lítio, sem motor, né? Hoje em dia já tem. Ainda está um processo, ainda a gente está conseguindo ingressar no mercado, mas ainda está difícil por questões bateria, ainda o conceito do brasileiro ainda não entende muito bem fazer essa troca, né? Ainda está migrando lento o mercado, né? Mas eu acho que o futuro é as empilhadeiras tudo movida a bateria, uma energia mais limpa, né? Uma coisa mais... É uma tendência. É uma tendência, né? Cara, obrigado por vir contar a tua história, inspirar mais pessoas, como a gente tem feito sempre, deixar um legado, mesmo que muitos não tenham assistido ao vivo, né? Sim. Possa ir lá no YouTube e compartilhar esse conteúdo com pessoas que tu sinta que essa tua história possa ajudar. Então, você que está nos acompanhando, viu que o Multi Entrevistas cada vez mais está trazendo cases de sucesso, não só na questão empresarial, mas na pessoal. Sim. E isso é uma consequência, né? Usar teus pilares para os negócios normalmente dá certo, né? Com trabalho, sim, ética e disciplina, pode ter qualquer perrengue e a gente vai superando. Obrigado pela tua história de superação. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.